Conosco aqui em nosso estúdio, o vereador Denilton Rocha dos Santos, do MDB, que vai bater um papo na manhã dessa quarta-feira e falar um pouquinho com relação ao seu trabalho frente ao Legislativo Capivariano. Denilton, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Tony. Bom é um dia. prazer estar aqui na Raízes, podendo conversar com vocês e prestando contas aí para a população acerca do nosso mandato. Denilton, vamos então começar esse bate-papo falando com relação a encontros que o vereador esteve presente juntamente com jovens da região metropolitana de Piracicaba. Bom, é muito importante salientar, Tony, Marquinhos, que nós fazemos parte da região metropolitana como membro, representando o Capivari, e esse encontro faz parte da região metropolitana. E ali a gente pôde conversar e obter bastante informações, discutir políticas públicas voltadas para os jovens. E lá nós acabamos descobrindo, numa pesquisa que a própria região metropolitana fez, que Capivari é uma das cidades que mais jovens tem. São cerca de 12.242 jovens que o município de Capivari tem. E, portanto, Tony, população que nos acompanha, nós observamos também que Capivari pouco tem políticas voltadas para essa faixa etária, que é dos 15 aos 30 anos, que é onde nós podemos observar a pesquisa. E lá nós podemos conversar com o subsecretário Luiz Oliveira, que nos falou de várias possibilidades e formas de captar projetos para essa faixa etária. Então a gente ficou muito contente e, inclusive, nós temos uma agenda junto ao secretário agora para conseguir, fazer a mediação aí de uma Casa da Juventude. E o que seria essa Casa da Juventude? A Casa da Juventude tem por objetivo criar um espaço onde o jovem possa empreender, fazer cultura e até mesmo um espaço onde você possa construir, fazer um coworking ali, sabe? Então a gente ficou muito feliz em relação a isso e foi uma conversa muito produtiva que nós tivemos nessa reunião, junto aí vários vereadores jovens de toda a região metropolitana, que é composta por 24 municípios. E a gente vai colher bastante frutos disso aí. Vereador, nós sabemos que o papel do vereador no Legislativo é fiscalizar. Perfeito. E o Denilton vem fiscalizando creches dos bairros, inclusive fez uma visita na creche do bairro Castellani. Perfeito. Nós fizemos 2 visitas. Na verdade, a gente já vinha fazendo isso no mandato anterior, Eu já havia ido na Morada do Sol, já fui no Padovani. Agora nós estivemos recentemente na creche da Balã, estivemos na escola da Balã também e na creche do Castellani. E nós pudemos constatar um monte de problema na infraestrutura das creches. E fissuras, trincas, mofo, creches necessitando ser ampliadas, brinquedos das creches todos quebrados. E nós vamos continuar fazendo essa fiscalização e fazendo as indicações para o Poder Executivo. Ainda falando nessas visitas, como o vereador encontrou a acessibilidade para deficientes físicos? Perfeito. Tony, eu tive a oportunidade também de ir nessas creches juntamente com a vereadora Paloma, A vereadora Paloma, que incansavelmente trabalha nessa causa, e ela ficou incumbida de visualizar tudo isso. E ela pôde anotar ali também e questionar por que não existe acessibilidade na grande maioria dos prédios públicos relacionados à educação. E então a gente também fez essas indicações para que seja feita a acessibilidade, para que a inclusão seja feita de forma coerente e correta, não só na parte de infraestrutura, mas também dentro da sala de aula.
E relacionado às condições de trabalho dos colaboradores, está tudo ok? Houve alguma reivindicação? Houve sim, houve. Dentro delas, eles questionam muito a matéria-prima que eles recebem, que fica muito dificultoso para trabalhar, os lugares onde estão armazenada essa matéria-prima, muitas vezes armários estão sem portas, entre outras questões que eles falam que poderia ser facilitado o trabalho deles no dia a dia. Geladeira, sem gás, forno, por exemplo, na parte da merenda ali, na parte das merendeiras ali. Então eles questionaram bastante essas questões. Questionaram bastante. Agora vamos passar um pouquinho com relação na saúde, né? A Covid-19. O vereador fez um requerimento ao Ministério Público para que a Prefeitura divulgue informações sobre recebimento de vacinas? Sim, perfeito. Já faz algum tempo que a gente vai tentando colher essas informações, né? Eu acredito que é muito importante que as pessoas, principalmente os vereadores, saibam quem foi as pessoas que tomaram as vacinas e, em específico, a gente solicitou das instituições privadas inicialmente. E essa informação vinha sendo negada. Então, nós acionamos o Ministério Público para que a gente possa obter as informações e poder investigar e fiscalizar de forma mais coerente. Mas a gente necessita dessas informações e a gente vê um certo entrave para obtê-las. E a nossa lei orgânica dá respaldo para que o vereador possa fiscalizar. E Denilton, algo curioso que a gente percebe até nas redes sociais, né, algumas pessoas que comentam, até a gente percebe também que quando há enchente em nossa cidade, né, o tema ele é bastante discutido. E de repente, quando não é época de enchente, parece que não está se fazendo nada a respeito, né? Isso é o que a gente tem a impressão, né? E como membro do Parlamento da Região Metropolitana de Piracicaba, foi levado alguma pauta para tentar solução, principalmente relacionado às enchentes aqui de nossa cidade? Perfeito. É importante essa pergunta sua, né, Tony? A gente já sabe, né? A enchente no município de Capivari é algo atípico, né? Algo atípico. Ele acaba isolando a cidade inteirinha e passa-se eleição, os membros da Câmara, do Legislativo e nada se faz. E a gente tem que fazer a meia-culpa aqui também, né? Eu costumo dizer que é engraçado, eu vou fazer essa metáfora para resumir isso, até a gente chegar aí na região metropolitana. Muitas vezes eu percebo, parece um monte de político, aí eles chega na hora da enchente, um arruma um monte de cesta básica, outro arruma... E na verdade a gente sempre tá no problema fim e nunca tá no início do problema. Eu tenho o hábito de dizer, todo mundo acha bonito às vezes, o político que vai lá e empurra o carro em vez de criar uma metodologia pro cara arrumar o óleo para que o motor do carro não seja fundido, né? Esse que é o grande problema em Capivari. E a gente, nossa, fulano de tal arrumou tantas cestas básicas. E será que é isso que é necessário, de fato? Então nós levamos a proposta o João Marrota, o presidente, para resolver esse problema de forma definitiva. Então a gente levou algumas pautas, a criação, um estudo de piscinões para que a gente possa resolver. Eu não sou técnico, porém o que acontece? A região metropolitana ela tem a possibilidade de também contratar esses técnicos para fazer esse estudo. Nós estamos também trabalhando um plano diretor de âmbito regional dentro da região metropolitana também para poder fazer com que a região cresça de forma ordenada. Então a gente vem trabalhando e levando essas pautas. E a pauta principal é a enchente, uma é promoção da igualdade racial e a outra é essa questão da juventude que nós vemos trabalhando. Mas a gente está levando, por quê? Quando você chega no parlamento, são 26, 24 municípios pedindo todos juntos, junto ao governo do estado. Então você tem mais força. Então é um assunto que eu estou discutindo bastante porque é fato isso que você falou. A enchente não pode ser só discutida no momento do caos. Ela tem que ser um assunto pertinente até
que ele se resolva. Mas assim, é uma luta árdua, assim, eu encontro muita dificuldade junto ao governo do estado, né? Me faz parecer às vezes que o político gosta do caos para ele poder, naquele momento, trabalhar em cima dessa questão depois da tragédia, e eu acho que é de forma tardia. A gente tem que resolver esse problema de forma definitiva. Porque até mesmo a gente sabe que determinadas obras necessitam-se de projetos e tal. E muitas vezes usa-se esse fato para poder dar aquela segurada, né, na obra, para poder realizar aquilo. Como você mesmo falou, às vezes aparecem em determinados momentos de enchente em nossa cidade, deputado, não sei o que tal, parece que só mesmo para fazer campanha, não é verdade? Perfeito. Infelizmente, essa é a impressão que a população tem, nós temos também, claro, e o fato vocês como legisladores, né, o trabalho de vocês é fiscalizar, saber se realmente está sendo tocado para frente o projeto para se chegar, né, uma solução do problema, né? Porque do jeito que tá, não pode ficar, né? Mas é isso que eu considero muito triste. A gente sempre, eu enxergo, eu vejo muito essa questão de todo essa comoção momentânea. Eu acho que tem que haver ela partindo do princípio que o problema existe, porém o problema tem que ser resolvido de médio e longo prazo. A gente sabe muito bem, frisou você, que não será solucionado do dia para a noite, porém precisa haver ações para que se resolva o problema. E nós temos uma grande responsabilidade nisso, não só legisladores, o poder executivo e a própria população cobrando mesmo, né? Cobrando, porque o prejuízo depois é de todos nós, né? Você pensar que praticamente você tem uma alternativa para você sair da cidade, né? Nós temos funcionários, né, por exemplo, da Câmara Municipal que residem em outro município e fizeram a volta ali na Canela Forte até chegar na Câmara Municipal. Então você fica ilhado literalmente no município. E é um problema não só nosso enquanto legislador, mas de todos nós. E sem falar aí das famílias que são atingidas aí, que até hoje não se recuperaram, né? Na verdade, a enchente acaba virando um trampolim político, porque nós tivemos aqui a visita de uma ministra do governo federal que, de concreto, até o momento, a cidade não recebeu nada. A única verba que veio foi do governo estadual. Então, e eu acho muito difícil isso, principalmente em véspera de eleição, parece que é o caso. Não adianta colocar boné laranja de defesa civil e depois a gente esquecer literalmente esquecer o problema, esquecer o município. Difícil. Denilton, e com relação a verbas, o vereador também tem se intensificado a cobrar os deputados, os governos para que venha verbas para a cidade de Capivari? Muito bem, perfeito. Eu sempre gosto também de explicar essa questão da verba, né? E é um pensamento meu, às vezes algumas pessoas discordam, mas eu gosto de frisar. É importante dizer primeiramente para você, população, que o recurso das verbas que vem para o município é de vocês, de você contribuinte, né? E aí quem faz a gestão desse dinheiro depois são os municípios quando eles chegam aqui. Às vezes eu vejo alguns anúncios de verba e me faz parecer às vezes que o deputado tirou o dinheiro do bolso e vem aqui e toca Capivari. Bom, e o que eu gosto sempre de ressaltar nessa questão de verba, né, Tony e Marquinhos, que a verba, o trabalho que o vereador faz às vezes de mediar essa verba é muito salutar, muito importante. Uma mediação, porque se não houvesse a mediação do vereador, esse deputado ele pode indicar para um outro município, isso é um fato. Então esse é o trabalho que tem que ser valorizado, na minha concepção. E nesse contexto a gente conseguiu mediar aí R$200 mil para Antônio Angelini, lá no bairro Pinhalzinho. Conseguimos mediar aí para Ana Caprioli, né, R$200 mil. E ao longo, né, desse período, desse tempo que eu tô de vereador, já somando esses recursos, eles foram mais de R$500 mil, né? Uma van adaptada,
e parte de um recurso que veio do deputado, ex-deputado que indicou para o município, Beto Mansur, enviou 200 mil para a reforma do posto de saúde, né? Que foi feito o reparo ali no telhado do posto. Então a gente vem trabalhando, mas eu gosto de priorizar o trabalho de fato do vereador, que é a fiscalização e não diminuindo, mas assim, exaltando a mediação do vereador, mas não dando ênfase para essa questão de que o deputado X trouxe recurso para a cidade, porque na verdade ele indicou para a cidade e é dinheiro do contribuinte, dinheiro do povo voltando para o povo. E até mesmo passa-se a impressão que parece que os recursos só existem em ano eleitoral, né? Exatamente, perfeito. Aí você vê um monte de obra acontecendo no município. E é dessa forma. Eles fazem campanha com o dinheiro do contribuinte. Eu vejo alguns discursos, às vezes, e me preocupa. Vereador tal nos apoiou em relação a essa questão a gente só pode fazer isso em relação a vereador X. Primeiro ponto, pra você ter uma ideia, tem muitas dessas emendas que se não houver contrapartida, nem se tem a emenda. Então, assim, me preocupa muito às vezes esse discurso, porque às vezes é um discurso eleitoreiro. De fato, é um discurso eleitoreiro. Mas a gente tem que salientar que é de extrema importância, porque isso não está no orçamento. Sim, é um recurso orçamentário que acaba auxiliando o município, e é óbvio. E é importante que ele chegue, não seja só anunciado, né? Porque às vezes vem aqui e fala, eu consegui então, e acaba não chegando, né? N coisas, né? Às vezes existem anúncios, alguns anúncios que parece que chegaram 12 ambulâncias, eu não sei nem se tem tantos motoristas para tanta ambulância, mas na verdade às vezes é uma ambulância só. Tô dando exemplo aqui, né? Um exemplo hipotético. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a desconstruir, porque é isso que vira, às vezes, palco eleitoral para a próxima eleição. E a gente vê, às vezes, até material de campanha assim, com uma enormidade de coisas, e às vezes não é isso que aconteceu. Primeiro ponto, lembrar a população que o vereador não tem poder de execução. Não tem poder de execução. O vereador, ele tem o poder de fiscalizar, de indicar, mas ele não tem o poder de execução. E muitas vezes, depois você vai ver panfleto, tem panfleto que tem mais coisas citadas do que o panfleto do prefeito, às vezes. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas assim. Porque aí depois a gente acaba recebendo cobrança, né? Cobrança exacerbada em relação a essas questões, sendo que você não pode fazer executar essas coisas. Mas também eu acredito e dou crédito, né, a uma política antiga que acabou fazendo com que a população pensasse dessa forma. Na verdade, a população não tem culpa disso. São os próprios políticos que criaram, né, esse mecanismo para permanência, para se autopromover, e acabaram criando esse hábito dentro do imaginário da população, mas na verdade a real é essa. Denilton, queremos agradecer a sua participação na manhã dessa quarta-feira, poder explanar um pouquinho o trabalho do vereador na cidade de Capivari, no Legislativo capivariano, porque é muito importante a população ter esse feedback do comprometimento do vereador aqui da nossa cidade. Um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez estar presente aqui, podendo prestar conta um pouquinho do nosso mandato, esclarecendo a população, o real trabalho do vereador. E só tenho a agradecer à população. Gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais, às vezes cai no esquecimento, principalmente os munícipes, que são os contribuintes, e agradecer também aos servidores públicos que algum tempo atrás acabaram abrindo mão do seu futuro, da sua aposentadoria, e hoje só é possível algumas coisas estar acontecendo porque eles, de uma forma um tanto contraditória, acabaram abrindo mão do seu futuro de forma arbitrária, e é isso que está fazendo com que muitas coisas aconteçam, mas com o sacrifício
com o sacrifício da sua aposentadoria. E às vezes eu observei aqui, o prefeito acabou fazendo uma entrevista aqui, acho que ele esqueceu só de agradecer essas pessoas que abriram mão do seu, que acabaram sendo solapadas e sacrificados do seu futuro, para que hoje pudesse estar realizando algumas obras aí. Mas, no mais é isso, eu queria agradecer o espaço da Raiz FM.